Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro do Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 7, que está assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: O meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Estamos aqui com um trecho da história de José no Egito. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. José era filho de Jacó, e seus irmãos, por inveja, o venderam como escravo e ele aos estrangeiros, e esses estrangeiros o levaram até o Egito e o venderam a um grande homem, um homem poderoso chamado Potifar. E ali José se tornou seu escravo. Mas José era um homem tão temente a Deus, era um homem tão voltado para Deus, que o Senhor era com ele e o fez prosperar, mesmo na condição de escravo, na casa de Potifar. José, então, cresceu ali. Ele ganhou tanta confiança do seu patrão que acabou se tornando o servo principal do seu senhor. Ele era o mordomo de toda a casa de Potifar. Potifar não se preocupava com mais nada a não ser o prato de comida que estava diante dos seus olhos. O resto estava tudo nas mãos de José. José era um administrador competente. E aqui eu fico pensando, meu amado amigo, minha amada amiga, que muitas vezes na nossa vida, por conta de reveses, de situações imprevistas, de fracassos, enfim, a nossa condição ela é transformada. Nós perdemos uma condição de fartura para uma condição mais difícil. A nossa vida torna-se um pouco mais difícil por causa das crises e muitas pessoas não conseguem trabalhar essa nova situação. Muitas pessoas acabam se abatendo de tal modo que não conseguem mais se levantar. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, deve atentar os seus olhos para a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós encontramos orientações para todas as nossas condições de vida. No caso de José, José era um príncipe para o seu pai, agora era um escravo. Ele poderia viver naquela casa daquele homem chamado Potifar de uma maneira bem depressiva, bem revoltada, porque ele havia sido vendido pelos seus próprios irmãos e agora, da condição de príncipe, ele estava na condição de escravo. No entanto, José confiou em Deus e foi o melhor escravo da casa de seu senhor. Ele, portanto, não levou em conta essa situação tão difícil e trabalhou com afinco, de tal modo que se tornou o melhor escravo. Meu amigo, minha amiga, eis aí uma lição de vida. Nós podemos perder status, nós podemos perder bens, nós podemos perder aquele grande emprego, mas nós nunca podemos perder a nossa fé em Deus. Nós temos que permanecer firmes em Cristo Jesus. Precisamos continuar a lutar, a resistir e lutar de tal modo que sejamos o melhor naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eis a grande lição que nós encontramos aqui através da vida de José. José também nos ensina que nós também temos que ser fiéis ao Senhor, à vontade dEle. Por quê? Porque tendo crescido na casa de seu Senhor, tendo sido nomeado o mordomo, chefe de todas as coisas do seu Senhor, ele acabou atraindo a atenção da esposa de Potifar. A mulher do seu Senhor
quis então tê-lo para ela, quis deitar-se com ele. E José tinha todas as condições para adulterar, para participar dessa traição. No entanto, ele se recusou. Ele se recusou e o texto aqui, no versículo de número 9, diz que ele não queria cometer esse grande mal e também isso seria um pecado contra Deus. Outra grande lição nós encontramos na vida de José neste momento que ele está vivendo na casa de Potifar. O de permanecer fiel à vontade de Deus, de nunca desprezar, desonrar a vontade de Deus. Meu amigo, minha amiga, quantos se perdem quando alcançam o sucesso? Quantos se perdem quando pensam que podem fazer todas as coisas porque estão muito bem? Não sabem que os seus passos na direção da desobediência, na direção de fazer coisas contrárias à vontade de Deus, os levam mais à perdição do que ao sucesso. Meu amigo, minha amiga, como é triste quando até mesmo homens e mulheres de Deus, quando alcançam a prosperidade, quando alcançam o sucesso, se desviam dos caminhos do Senhor, cedem às tentações, cedem de tal modo que vão para o fundo do buraco espiritual. Meu amigo, minha amiga, José não se deixou levar por isso. Ele levou em conta a sua fé em Deus e se recusou a deitar-se com a mulher de Potifar. Pois bem, ele foi o melhor escravo na casa de seu senhor. E agora também ele manifestou ser o melhor servo de Deus. Meu amigo, minha amiga, não ceda às tentações. Se você está alcançando sucesso, se você está muito bem, o inimigo de nossas almas vai oferecer a você situações para pecar contra a vontade de Deus. Não ceda, permaneça firme, mesmo que você volte a perder posições, a perder bens, mas é preferível perder bens materiais do que a própria alma, porque a alma vale mais do que o mundo inteiro. Pense nessas coisas. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados à rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 12h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa, assim como José, manter-se firme, fiel, sempre fiel à vontade de Deus, custe o que custar, para que você realmente seja abençoado. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.